Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu separei as dicas mais importantes que eu compilei aí de mais de 20 anos de trabalho, que é assim, tiro e queda. Você aplica isso aqui, você vai aumentar muito o seu sucesso e os seus resultados nas provas de inglês de concurso. Qualquer banca. Isso aqui é padrão da dinâmica da confecção das provas de inglês para concursos públicos. Então aqui tem dicas especiais para você que você pode levar para qualquer cenário. Vamos lá? O primeiro, não posso deixar de falar dele, o macete que me fez ficar conhecido no mundo dos concursos, que é o macete da garota bonita. O macete da garota bonita é muito fácil, porque todo mundo sabe dizer garota bonita em inglês. Veja, no português o substantivo vem antes, garota bonita. Só que no inglês a gente inverte isso, né? Se eu fosse fazer uma tradução literal das palavras, ficaria bonita garota, beautiful girl. Mas por que isso acontece? Na verdade, esse macetinho nos mostra que no inglês os adjetivos vêm antes do substantivo. E no fundo você sempre soube dizer garota bonita, beautiful girl, só não tinha parado para pensar nisso. O pulo do gato vem agora. Quando você pensa que você já sabe dizer garota bonita e que o adjetivo vem na frente adjetivo vem na frente dos substantivos, você só precisa lembrar que qualquer palavra, olha isso, hein? Qualquer palavra do escopo da língua inglesa que vier na frente do substantivo torna-se um adjetivo em potencial. E isso é muito legal. Por isso que eu dou sempre aquele exemplo do paper wall e wallpaper. Se eu mudo a ordem das palavras, eu mudo o que eu estou dizendo. Porque afinal de contas o adjetivo vem antes. Então, paper wall, parede de papel. Wallpaper, papel de parede. Essa dica é matadora e quando você aplica ela no texto, você consegue traduzir com muito mais facilidade e mais. Às vezes eu tenho 2 ou mais adjetivos na frente do meu substantivo. Pega essa, leva para a prova, começa praticando ou acompanha alguns vídeos de correções de questões minhas lá na internet que você vai ver a aplicação direta desse macete matador. Essa é para cravar, beleza? Que café bom. Segundo macete. O segundo macetinho é o seguinte, você vai ter na sua prova, isso também é padrão, uma perguntinha do tipo assim, ele te dá um pedaço da frase do texto, joga lá na questão, e ele faz uma pergunta assim, a palavra tal do trecho do texto se refere a quê? Eu criei um macete aqui que ele é matador e vale para todas as estruturas. Se você tiver uma pergunta na sua prova do tipo, a palavra tal da frase tal se refere a quê? Você vai buscar essa resposta naquilo que veio antes no texto. Sempre busque essa resposta naquilo que veio antes. Pegou? E às vezes você vai ter bancas ali como a Sebrasp, que gosta de dar uma enfeitada no enunciado, gosta de tentar deixar o enunciado difícil. Então eles podem usar variações para perguntar a mesma coisa, que pode parecer num primeiro momento que é alguma coisa nova, mas não é. Veja, pergunta clássica, nesse sentido. Ah, a palavra tal da frase tal se refere a quê? E geralmente é um pronome. Qual pronome? Tem N pronomes? Pois é, eu tenho vários tipos de pronomes. Pode ser um pronome pessoal, tanto sujeito quanto objeto, pode ser um pronome possessivo, pode ser um pronome relativo, geralmente esse cai bastante, pronome indefinido, não importa. Aqui a questão é você entender essa dinâmica. Perguntas do tipo, a palavra tal da frase tal se refere a quê? Você vai buscar a resposta naquilo que veio antes, na frase ou no próprio texto, na frase anterior, no parágrafo anterior. Agora, quais são as variações que eles podem fazer com relação a isso? Eu já vi questões do tipo, em vez de perguntar a palavra tal, da frase tal, se refere a quê? Ele pergunta qual é o referente da palavra tal. E pode ser que você se pegue assim, meu Deus, o que é essa história de referente? Eu não estudei isso. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Ou eu vi outra bem bacana que era assim, qual é o antecedente da palavra tal, né? E podem ter outras pequenas variações no sentido de a palavra tal substitui o que mencionado antes no texto. De qualquer forma, esse tipo de questão tem sempre essa dinâmica. A resposta você vai encontrar naquilo que veio antes. Fechou? Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma? Olha aqui, ó. As palavras extremas. As palavras extremas, esse é um conceito que eu tenho orgulho de dizer assim como o macete da garota bonita é de origem minha, e é como a gente diz, né, é um macete que vai lacrar na prova. As palavras extremas também. Esse é um conceito que eu criei, né, não é um assunto dentro da língua inglesa, mas que basicamente é o seguinte, olha que fácil, olha que simples. A gente costuma ser leviano com as palavras quando a gente fala alguma coisa no português. Por exemplo, a gente fala assim, o show do comediante tal. Todo mundo gostou do show.
Pois é, esse todo mundo talvez não signifique que seja todo mundo mesmo. É só uma maneira de dizer que o show foi muito bom e, no geral, as pessoas gostaram. Mas você confessa que volta e meia a gente vê na internet algum vídeo de uma stand-up comedy, né? Uma comédia de stand-up, em que alguém da plateia fica ofendido, né? E o cara posta aquilo, alguém um pouco mais politicamente correto, enfim, se ofende com alguma piada. Então não é todo mundo mesmo que gosta. Pois bem, por que eu dou esse exemplo? Porque se cair palavras desse tipo no texto da prova, é para levar ao pé da letra. Pegou? É para levar ao pé da letra. Então o que são palavras extremas? Palavras como always, never, everybody, no one, que mais? Sempre, nunca, tudo, nada, everything, nothing, todo mundo, ninguém. Ou palavras como only, só, somente, ou any, qualquer. Quando eu digo qualquer pessoa, você concorda que qualquer pessoa significa a mesma coisa que todas as pessoas? É isso. Essas palavras costumam cair nos itens da questão. E quando elas caem nos itens das questões, nos itens, as palavras extremas, elas devem ser levadas ao pé da letra e geralmente, joga esse geralmente lá pra cima, tá? Tipo, acima de 90%, a questão vai estar errada. Olha só, não é 100% aí, porque no ano de 2021, uma certa banca aí descobriu esse meu macetinho e fez de propósito uma questão errada, quer dizer, uma questão que tinha uma palavra extrema, mas que ela estava certa, né, só para me quebrar, e me quebrou. Então hoje eu tenho esse cuidado, né? Olha só, pessoal, fiquei famoso lá em Brasília. Então é assim, 99% das vezes que tiver uma palavra extrema no item da questão, lá na respostinha, nas alternativas, 99% de chance de estar errado. Essa é matadora, tá? Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma? Ah, essa aqui também é muito legal. Olha só, antes que meu café esfrie. Cara, isso tá muito bom. Pode falar isso na aula? Pode? Vamos lá. Tô tomando aqui, não dá pra esfriar, não vou perder o café, né? Ó, é o seguinte. O nosso cérebro nos trai, entre aspas, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que o nosso cérebro nos trai, é porque você vai pronto pra achar a correta. Eu quero a alternativa correta, eu quero a correta. E veja, às vezes a questão é tão bem elaborada, eu preciso dizer aqui, as provas de inglês me enchem de orgulho, porque os examinadores mandam muito bem. No geral, as provas de inglês são de altíssimo nível. Então o que acontece? Aí ele fala, assinale a alternativa correta, certo? Não importa se eu estou falando aqui de que tipo de questão, quantas alternativas, a gente vai buscar a correta. Só que o nosso cérebro, ele tenta meio que validar todas. É como se o teu cérebro, ao buscar a correta, ele já fosse ler a alternativa A, buscando fazer com que ela seja correta. E vai buscar B, fazendo com que ela seja correta. Ou seja, o cérebro quer validar todas. E isso complica a nossa vida. Eu costumo até fazer uma comparação com a vida real, que é assim, né? Quando alguém termina um relacionamento, por que o nosso cérebro nos trai? Porque em vez da gente ficar lembrando o quanto a pessoa foi ruim pra nós, ou as coisas ruins que ela fez, a gente só fica lembrando dos momentos bons, é ou não é? Nosso cérebro nos trai. E eu falei, cara, não é diferente na prova. O teu cérebro quer validar todos os itens. Quando você muda o foco e você começa, não, eu quero achar as erradas. Eu sei que a questão está me pedindo a certa. Salvo algumas exceções em que as questões pedem errada, você tem que ter cuidado com o comando da questão, tá? Eu não vim aqui chovendo molhado, eu não vou falar o óbvio. Ler a prova integralmente, os comandos das questões é o básico do básico. Mas vamos lá. No geral, a prova quer que você ache a certa. Então o que você faz? Comece a caçar as erradas. Sabe por quê? Porque o erro salta aos olhos. E aí você começa a juntar com outras dicas que eu te dei aqui. Por exemplo, palavras extremas normalmente invalidam o item. Se você está lendo uma alternativa que falou lá, todo mundo, everybody, aí você fala, opa, chance de estar errado. Os erros vão pipocando, eles saltam aos olhos. Tá? E tem a ver com uma outra dica que eu vou te dar logo aqui, que vai complementar isso que eu estou te falando, que é só vale a verdade do texto, só vale o que o texto está dizendo. Essa parte é muito importante. Então veja, quando você pega todas as minhas dicas e você começa a aplicar, faz muito sentido. E faz muito sentido você ser um caçador de erros, já que é mais fácil, eles saltam aos olhos e você vai eliminando. Tá legal? Aí sobrou uma alternativa correta ou duas? Sobrou duas, estou na dúvida. De novo foco. Sobrou duas, estou na dúvida? Não busca ver qual você vai validar. Mais fácil, é mais fácil para o cérebro. Você vê, não, qual dessas tem um erro? Vou achar um errinho aqui numa delas. E aí você faz por eliminatória, tá legal? Funciona muito bem isso, é muito legal. Puxa, que massa, né? Que massa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Olha que sorte, hein? Dá pra gente fazer mais dicas. Vamos embora. Olha que legal. Vamos lá. Pergunta que eu recebo direto. Essa é direto. Professor, mas como é que eu vou interpretar o texto se eu não sei todas as palavras? Bom, primeiro, quando você estuda comigo, você vai aprender a deduzir alguns vocabulários, tá? Isso é parte integrante do estudo e é um processo, sabe? Você não começa a estudar inglês hoje e amanhã já sabe deduzir vocabulário. Isso é um processo. Você tem que respeitar e tem que ser tolerante consigo mesmo, porque o processo de aprendizagem, ele é soma-se duas coisas, tempo e esforço, né? Quanto tempo você tem? Mas uma coisa é inevitável, você chega lá. Se você aplicar tempo e esforço, você chega lá. Alguns chegam mais rápido, outros menos, dependendo do tempo disponível e do esforço, tá? Agora, o que acontece? Então, esse interpretar texto está errado. Cara, essa foi uma das grandes sacadas que vira a chave de todos os meus alunos, essa sacada. Não é para interpretar o texto. Como não? Caiu lá no edital que vai ter interpretação de texto, mas não é para interpretar, não no sentido literal da palavra. Então é o seguinte, somado àquilo que eu acabei de falar, de que a gente fica caçando erros e aquilo que o texto não fala é falso, olha que interessante. Você vai ter, a prova só quer saber se você consegue entender o que está escrito numa outra língua. Acabou, é isso. Não, mas é que eu estava lendo aqui, eu deduzi. Olha que dica, vou ser bem pontual aqui. Se você se pegar no momento da prova, interpretando, raciocinando, tirando conclusões, tu tá no caminho errado. Tu tá no caminho errado. Mas como assim? Interpretar não significa ler e tirar as próprias conclusões? Significa. Por isso que não é para fazer na prova. Não é para fazer isso. Porque o examinador não quer isso. Ele quer que você mostre, eu entendi o que está escrito numa outra língua. Tirar conclusões, que eu sempre digo, concluir, supor, inferir ou deduzir, vai te levar a erro. Vou dar um exemplo prático que aconteceu hoje comigo, quando eu estava dando aula presencial antes de vir aqui falar contigo, tá? Muito legal. Inclusive, eu li um texto com os meus alunos sobre enxaqueca. Olha que exemplo pontual e fácil. O texto falava de migraines, enxaqueca em inglês. Lemos o texto todo, informações muito interessantes, textos médicos com termos científicos, lindo. E numa das perguntinhas dizia assim, numa das alternativas, dizia assim, as mulheres que sofrem de dor de cabeça precisam se preocupar com o estudo. Os meus alunos olharam lá e falaram, não, mas professor, realmente lá, né, falou que se a mulher toma anticoncepcional, isso, e se ela fuma também tem um agravante, e se ela tem diabetes também tem um agravante para os casos de derrame. Na verdade, eu virei para eles e falei assim, gente, me mostrem no texto onde apareceu a palavra dor de cabeça. Eles falaram, não apareceu. Então tá errado. Não, mas a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, tá vendo? Interpretou, dançou. Não é para interpretar. Então olha como essas coisas se complementam. Aquilo que o texto não fala é falso. Você só precisava, para ganhar tempo na prova, ver a palavra headache, dor de cabeça, não foi mencionada no texto, ele estava focado na enxaqueca, que não são a mesma coisa, porque senão você tomava o mesmo remédio para as duas. Entendeu o que eu quero dizer? Então, tio Rê, você está dizendo que é para eu ser literal na leitura do texto? É. Você viu como as coisas estão se somando? Ao ser literal, você não vai cair na tentação de interpretar, deduzir, concluir. Você vai ver que aquilo que o texto não fala é falso e de quebra a nossa dica das palavras extremas, que é para levar ao pé da letra. Tá tudo amarrado, hein? Tá tudo costurado, já tô me sentindo o alfaiate da língua inglesa aqui. Top demais. Bom, o tempo permite, temos mais. Deixa eu ver aqui. Pois é. Concurseiro adora decorar as coisas, né? E eu digo que nas minhas aulas o processo de aquisição de vocabulário ele vem naturalmente. Quanto mais tu se envolve com o idioma, eu disse se envolver. Você tá vendo que eu não falei quanto mais você estuda? Não, eu disse se envolver. Quanto mais você se envolve com o idioma, melhor é. Por quê? Porque você vai aprendendo palavras novas com o tempo. Você precisa tirar essa ansiedade de, eu não entendo. É um processo. Quando você respeita o processo, você não gera essa sensação ruim de que, né, eu não sei. Você vai chegar lá. Eu construí esse caminho com gente que não sabia nada. Gente, eu posso hoje, de carteirinha, afirmar. Eu tive alunos que começaram do zero absoluto comigo e gabaritaram CESP e Sebrasp na prova da PRF. Coisas desse nível. Bancas como CES Gran Rio, FGV, que é bruta no inglês, né? Entre outras.
Então, vamos lá. Concurseiro adora decorar as coisas, mas no inglês não precisa, à exceção de... Tem uma coisa aqui que é muito pontual, tá? Eu preciso que você comece a se envolver com isso, que são as conjunções. Nossa, deixa eu me arrumar aqui, até porque eu estou me mexendo nessa cadeira aqui, quero falar de perto com você. Conjunção, igual do português, palavra que juntam orações em frases, enfim, né? Então eu vou juntar. N tipos, precisa decorar. E até pouco tempo atrás, e aí agora eu também não posso só ficar dando, né, noticiazinha leve e boa. Eu preciso dar a notícia ruim, que é, até pouco tempo atrás, se você só soubesse a tradução da conjunção. Não, eu sei que however é porém. Bastava. Era cobrado nesse nível. Porém agora, eles querem que você saiba a conjunção, os sinônimos dela, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, e eles em inglês, e eles querem que você saiba a classificação dessa conjunção. Ou seja, ela é adversativa, ela é concessiva, ela é aditiva, ela é o quê? Ela é correlativa, que são conjunções formadas por mais de uma parte, né? Tanto quanto, né? Tem que saber. Mas enfim, eu dei a noticiazinha ruim porque elas estão cobrando. A sacanagem está tão grande que os caras estão pedindo para você dizer na prova se dá para trocar uma concessiva por uma adversativa. Aí você fala, dá, né? Contrariedade, although é a mesma coisa que however. Não é. O entretanto não é a mesma coisa que o porém. Entendeu o que os caras estão fazendo? E eu sempre digo o seguinte, agora vem a parte boa. Questão de conjunção, ela é muito fácil, se você souber o significado da conjunção. Então caiu numa prova lá, conjunção hands. Cara, só é difícil se você não souber o que é hands, concorda? Só é difícil se você não souber o que é hands. Então vamos para a parte boa, né? Aqui eu mostrei um pouquinho do cenário ruim, agora eu vou para a solução dele. Como é que eu aprendo conjunções? Tu vai pegar ali, imagina no teu café da manhã, você vai pedir para mim a lista de conjunções, ou vai puxar da internet e vai imprimir ela no papel. Aí tu senta ali, no teu café da manhã. Se você toma café sozinho, beleza. Se você toma café da manhã com as outras pessoas, fala para todo mundo ficar quieto agora, que agora é o meu momento. E enquanto você toma o teu café, que estava muito bom, você vai ler a conjunção, ler as conjunções. Não é para ficar repetindo 20 vezes a mesma. But significa mas, but significa mas. Não. O processo de memorização, que é um processo químico no cérebro, hein? Tem nada a ver com o computador, como você recupera arquivos, é um processo químico. Ele se dá por recorrência e permanência. Aquilo que você para de ver cai na esfera do esquecimento. Por que você vira para um advogado que trabalha, por exemplo, no direito civil e fala para ele, me dá uma dica aqui de direito penal, ele fala, não trabalho com isso. Mas ele não estudou na faculdade? Ele estudou, mas ele não trabalha com isso? Caiu no esquecimento, não é o foco dele. É igual conosco. Então tá aqui a solução para esse presente, que é o seguinte, além de eu te dar a lista de conjunções, faz o seguinte, no teu café da manhã, você vai pegar e vai ler a lista enquanto você toma café. Por quê? Porque tem estudo que associa o teu cognitivo com o que você está fazendo no momento. E é um vínculo muito forte. Ou vai dizer que toda vez que você come uma pipoca, você não tem vontade de tomar alguma coisa que você anteriormente associou, ou um refrigerante ou um café. Né? A gente associa filme com pipoca. Essas associações, elas são muito fortes. É por isso que no caso de pessoas que têm que passar por um tratamento para se perder um vício, você tira eles da realidade deles total. Por quê? Porque se o cara usava determinado entorpecente no quarto dele, ele entrou lá, vai ativar esse gatilho. Só que nós podemos usar esse gatilho, esse vínculo, para o bem. Que é o quê? Eu vou vincular aqui minha lista de conjunções com o meu café da manhã. E toda vez que você tomar um café, vai vir a lista na tua cabeça. E você vai ler ela uma vez por dia. Daqui até a data da tua prova, você vai fazer assim. Nas primeiras 2 semanas, você vai ler uma vez por dia. Tomando café, tô lendo. Você vai decorar na primeira semana já. Aí você continua na segunda semana. Na terceira vai começar a ficar insuportável. Você vai falar assim, eu já sei que nevertheless é porém. Eu já sei que nevertheless é porém. Então o que você vai fazer? Aí você vai deixar só mais espaçado. Você só vai passar ali aquela lista daqui, sei lá, a cada 3 dias. Depois a cada semana, até a data da prova. Só não pode parar de ler. Se você fizer isso, seguir essas dicas aqui, você está pronto para qualquer prova de inglês do país. O resto, vem comigo que eu tenho tudo pronto para você. Bye!